Vamos falar aqui dessa aberração que funcionará como um epitáfio da nossa democracia, eu vejo praticamente isso, que é a DPF, Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental, número 1045. Do que se trata? O PSOL entrou com uma ação pedindo que as interpretações variantes do artigo 142 que defendam a possibilidade de uma intervenção militar sejam consideradas criminosas. O parlamentar não vai poder falar sobre ela, funcionários públicos poderão ser penados e também outros intelectuais. Se trata da ideia de punir o ímpeto, né, a situação do golpe, né, pelo meio intelectual. Muito bem. O que essa coisa nos traz? O que esse monstrengo, né, capcioso, ardiloso, leviano, significa? Primeiro vão criar o crime de hermenêutica. Esse crime de hermenêutica vai funcionar como um apêndice, um braço, que vai entrar dentro do crime do 359L, que é a abolição violenta do Estado de Direito. Ou seja, alguém ter feito algo em sede de abstração, em sede doutrinária, passará a ser crime. É o crime de hermenêutica, criado por analogia, que é vedado também no Código Penal, e ainda com aplicação relativa. Significa isso que nós estamos perante aquilo que eu sempre digo, que quando se fala que a ditadura do judiciário é a pior que há, não é pelo fato de não se poder recorrer. Porque não poder se recorrer, não pode se recorrer de nenhuma. Isso aí é hilário, né? Ou seja, ditadura militar, por exemplo, vai recorrer ao judiciário, o judiciário vai fazer o quê? Os juízes vão lá com seus babuletos, vão acabar com os militares? Nenhuma ditadura há a quem se recorrer, porque se houvesse, não seria ditadura. Então, isso aí é uma coisa completamente improcedente, completamente estapafúrdia, ficar falando isso, né? A pior ditadura é a judiciária por outra razão. Porque se eu tenho uma ditadura francamente assumida, não uma dissimulada como essa, em que hipocritamente existem as medidas mais antidemocráticas ventiladas em nome da democracia, você tem uma esquerda que viveu de golpes, com assassinato de milhões, né? Stalin 20 milhões, Mao Tse-tung 35, 70 milhões, Pol Pot 4 milhões, os milhões vão se avultando assim, né? Todos eles mataram como ninguém matou no século XX, e para a linha que ia desconsiderar o nazismo como esquerda foi considerado, então ainda tem o nazismo também, milhões e milhões e milhões. Então, ninguém matou mais do que a esquerda. Ninguém cometeu mais deposição de poderes de forma violenta e sangrenta e, posteriormente, a consolidação do golpe, cometendo assassinatos em massa, engenharia social e tudo, do que a esquerda. Mas essa esquerda aqui, ela vem clamar por democracia, clamar contra o golpe, como se estivesse muito indignado, usa um bottom imaginário, antifascismo aqui, o bottom do fascismo, antifascismo imaginário. Mas ela tem sido a maior assassina ao longo dos tempos. A maior historiadora de distopias, ela está falando contra a democracia. Mas por que essa ditadura judiciária é pior? Porque você não tem parâmetros do que você pode fazer ou o que você não pode. Amanhã surge na cabeça de um juiz medíocre, de um ministro do Supremo Federal medíocre, como acho que eles todos são, que tal coisa que você achava que era um ato normal, inerente à liberdade de expressão, é crime. Então vai ser crime. E isso vai ser aplicado retroativamente. Por exemplo, o Daniel Silveira não soube que existiu o flagrante perpétuo? Bem, essas questões assim, totalmente abortivas, assim, mostra que esse pessoal ele não é só ignorante, é um pessoal que faz as coisas com irresponsabilidade e leviandade completa. Muito bem. Então, essa ação que está por vir, ela é realmente, assim, é o trancafiamento do pensamento. Ou seja, se antes eu não podia agir e falar, agora eu não posso sequer urdir um questionamento. O parlamentar também não poderá. É a primeira vez na história, talvez de todos os parlamentos do mundo, que o parlamentar é proibido de discutir uma determinada lei. Se ele começar a falar que ele acha que o artigo 142 dá aso e a intervenção, que tem que fazer um complemento para que essa intervenção fique clara, ele pode perder o mandato. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Mas eu entendo muito bem como, quanto mais sem visão de mundo é um ministro, quanto mais sem laço cultural para estar aí mais capacidade
de confundir visão hermenêutica com visão de mundo, ele vai ter mais, ele vai se sentir guia dos povos. O sujeito que acolhe uma aberração dessa, da regime de urgência, esse sujeito ele não merece estar no Supremo Corte. O Supremo Corte tem que ser um homem que é capaz de aquilatar os destinos do mundo. E se essa corte aí tivesse isso aí, ela não teria nos colocado dentro do corredor de vento do Irã, da China e da Rússia, com alianças dessas, com todas as piores ditaduras, e ainda secundando o terrorismo. Que esse governo que eles fizeram existir está nos levando para isso. Para esse tipo de aliança. E o que é que dá isso? Um ministro sem nenhuma cultura, um ministro sem ser capaz de representar o lastro axiológico que nós temos, alguém que é apenas operador de direito, não é um jurista, que seria o homem que concentraria os mais diversos saberes, as mais amplas noções filosóficas, históricas, sociológicas, né? Então ele seria um homem completo, incapaz de se mancomunar com essa ventania política de ocasião. Então o jurista tem que ser uma coisa muito mais elevada do que isso aí. Isso aí é o que nos faz preso da situação. Então é isso que eu queria dizer. Só que é absurdo. Estamos voltando ao crime de hermenêutica, criado por analogia e retroativo, da cabeça de um advogado que ainda tem a ousadia de dizer que os outros são pseudo-intelectuais. Pseudo-intelectual é a petição dele, que ele fala assim, que a desarmonia entre os poderes é a coisa comum, porque muitas vezes o judiciário se choca com o legislativo, isso é muito comum, porque são criadas tensões. Mas espera aí, essa desarmonia, ela se dá dentro da supremacia do judiciário, ou seja, a capacidade do judiciário de interpretar a Constituição. Então ele vai se manter restrito a esse limite, interpretar a norma. Aqui não, aqui ele faz política partidária. Aqui você tem um STF que um dos ministros teria confessado aos jornalistas que teria acabado o acordo com o PT, ou seja, uma corte fazendo acordo com o partido político significa o quê? Decidindo a favor dela. E ainda tem a capacidade de canibalizar a moral colocando um princípio moral contra o outro, o princípio da lealdade. Ficamos espantados que o PT não teve lealdade contra nós, porque nós colocamos o Lula lá, quando ele disse que nem disse de uma mente que ele disse que era graças a eles que o Lula tinha voltado, ou seja, devem no serviço. É isso que ele quis dizer? Não sei. E fala que essa falta de lealdade é uma vergonha, ou seja, como se fosse normal ele fazer um acordo com um partido político. Ou seja, o valor moral da retidão do julgamento, o dever moral, ele fica esgarçado perante a lealdade que tem que se ter entre comparsas. Quer dizer, um princípio moral, que a lealdade serve para canibalizar, né, um princípio moral comendo o outro. Então nós estamos diante de uma aberração. Né? Como é que esse sujeito, esse advogado, ele diz que os outros têm posições pseudo-intelectualizadas quando falam da intervenção, do golpe? Ele tinha que estudar muito mais, estudou nada, pode ter mestrado, doutorado, ter formado em filosofia, é advogado de empresas e tudo, tem um livro lá sobre empresas, mas ele nunca produziu nada nessa área filosófica, né, filosofia do direito, assim, até produziu uma coisa, mas eu nunca ouvi falar dele, né? Mas a gente tem que ver o seguinte, a situação de um sistema que valida a si mesmo é uma situação filosófica altamente abordada, os paradoxos, a recursividade, tudo. Não é para chegar e falar assim, não comporta isso aí, agora não podemos ter... Quer dizer, em doutrina não posso falar uma coisa, se eu não estiver citando ninguém a fazer um golpe, como nunca estive. Mas eu estiver falando que sim, as pessoas têm todo o direito de ter essa interpretação. Inclusive pelo pensamento dos comunitaristas, né? Que a comunidade é a verdadeira intérprete da Constituição, porque é dela que sai. O Sr. Peter Herbert fala isso. Então eu não posso ter essa interpretação. A maioria do povo não pode ter. Tem que ser vedado falar isso. Ora, valha-me Deus, é possível que o STF vá acatar um disparate que é essa ação, redigido em tom pomposo e tudo, e uma bobajada. É isso que eu tinha a dizer.